Olá, dando continuidade aos painéis de contribuição, na aula de hoje vamos falar sobre a metodologia 5W2H. 5W2H é uma ferramenta de gestão criada no Japão que pode ser aplicada para o desenvolvimento dos planos de ação dentro de uma organização. Ela pode ser adotada em qualquer tipo de situação que precise de um alinhamento estratégico, sendo útil para todas as áreas corporativas, como o setor de recursos humanos, de contabilidade, jurídico, administrativo, financeiro e técnico, entre outros. A amplitude de aplicação da 5W2H permite que a empresa estruture processos e cumpra objetivos de maneira correta, já que a ferramenta garante que todos os colaboradores envolvidos em determinado projeto tenham clareza do que devem fazer, quais são os próximos passos a serem cumpridos e quem são os responsáveis por ele quando o trabalho será cumprido e, principalmente, qual é o objetivo que deve ser atingido. Dessa forma, o gestor consegue acompanhar o andamento de todas as etapas. Não somente ele, como os próprios colaboradores percebem que são partes de um processo produtivo que funciona coordenado e acompanhado de perto por toda a empresa. Assim, desempenham suas funções de maneira mais eficiente. O nome da ferramenta é composto pela junção de duas letras e dois números, formando uma sigla em inglês que corresponde a 7 questões que devem ser feitas para a realização de um planejamento adequado. São elas: o what, primeiro W, que seria o que será feito. Essa etapa é a etapa de definição do objetivo. Depois, o segundo W é o why, por que será feito, qual é o benefício, a justificativa disso para a organização. O terceiro W é o where, onde será feito, o local, a área. O quarto W seria who, quem será o responsável ou executor por aquilo. Então, qual é a função, do responsável por executar aquilo. E o último W seria when, ou quando será feito, data, o prazo que isso vai acontecer. Já o H, o primeiro seria o how, ou seja, como será feito, qual método será utilizado, quais atividades são necessárias para isso. E o segundo H é o how much, ou seja, quanto isso custará para a organização. Então, relaciona o custo com a quantidade. Uma das maneiras de facilitar a identificação desses 5W2H seria a priorização GUT. Comumente, na realização de ações, escutamos a frase: aqui na empresa temos que matar um leão por dia. Essa analogia demonstra que estamos rodeados de problema, porém precisamos escolher os maiores leões para atacar. Então, visando auxiliar a descobrir quais atividades devemos realizar antes, nós vamos utilizar aqui a ferramenta GUT, que seria gravidade, urgência e tendência. Vocês já viram isso em disciplinas anteriores que vocês fizeram comigo. Atribuindo notas de 1, que é menos significativo, até 5, que é mais significativo, e realizando a multiplicação dos 3 fatores, encontramos a prioridade de cada uma dessas ações. Na figura a seguir, estão representadas as etapas do GUT e ao lado de cada uma delas é apresentada uma frase como forma de guiar a sua construção. Então, nós temos o G de gravidade, ou seja, quanto mais grave ficará a situação se nada for feito. O U de urgência, que seria qual é a pressão de tempo para se realizar esta ação. E o T de tendência, ou seja, qual a tendência de piorar a situação se nada for feito. Então, essas questões elas devem ser feitas para cada uma das estratégias que vão ser realizadas no plano de ação. A metodologia 5W2H ela é muito utilizada por empresas ao redor do mundo.
justamente por ser capaz de esclarecer quais são os funcionários envolvidos em um projeto e todos os pontos importantes e necessários sobre ele. Entendendo o que precisa ser feito, qual é o objetivo, onde o trabalho será desenvolvido, quando começará e terminará, quem será o responsável por cada etapa, quais serão os métodos empregados na realização e qual será seu custo total, o colaborador certamente desempenhará suas funções de maneira correta. O resultado disso é, então, um trabalho de qualidade com menos chances de erros e imprevistos. Empresas que desejam crescer, conquistar espaço no mercado e se consolidar devem fazer planejamento estratégico. E a melhor maneira de planejar as ações é utilizando essa ferramenta de gestão 5W2H ou suas variações. Entre os principais benefícios de se adotar a ferramenta 5W2H estão a padronização de processos, a criação de um planejamento estratégico, a análise de negócios e a redução de ruídos e problemas de comunicação entre os envolvidos do projeto, entre outros. Por ser uma ferramenta simples e de fácil entendimento, ela permite a aplicabilidade em diversos setores da empresa. Essa metodologia gera sinergia entre todos os participantes do projeto e ainda, em consequência, permite a economia de tempo e dinheiro. Alinhar os processos e controlar as etapas de execução das tarefas de acordo com o cronograma estabelecido é muito importante para evitar prejuízos. E para isso, a 5W2H ela é muito eficaz. A ferramenta pode ser aplicada em inúmeras situações de empresas e inclusive em projetos pessoais. Ela é adequada para garantir o planejamento estratégico bem feito de qualquer tipo de projeto ou ação a ser definida, desde o lançamento de um novo produto até a participação da empresa em um congresso ou mesmo a organização de uma viagem em família. Com relação ao âmbito profissional, uma facilidade que a 5W2H oferece é a delegação de tarefas de maneira eficiente. Em empresas de grande porte ou que possuem filiais espalhadas por uma cidade ou vários estados, pode ser difícil controlar todas as tarefas e executá-las de forma satisfatória. E alinhadas ao plano estratégico necessários na realização de trabalho e obtenção de lucro. Por meio dessa metodologia, o gestor consegue dialogar diretamente com todas as pessoas envolvidas no processo, definir padronizações e acompanhar o cumprimento de etapas e dos cronogramas de maneira mais ágil, independentemente do estágio que se estejam. Entretanto, para que o sistema funcione adequadamente, não é indicado apostar em planilhas e documentos em papel. Utilizar um software de gestão que permita a aplicação de 5W2H em tempo real e que funcione de maneira online e offline é extremamente importante, a fim de garantir justamente o alinhamento adequado para a execução satisfatória e esperada de todas as etapas do processo. Implementar o 5W2H é algo simples, mas alguns passos devem ser seguidos para que a utilização da metodologia traga os resultados esperados pelo gestor. E antes de mais nada, é imprescindível ter clareza nos objetivos. A intenção é aumentar a lucratividade ou carteira de clientes, realizar o planejamento de mídias sociais e marketing digital da empresa, cortar custos otimizando processos, definir estratégias de vendas para épocas sazonais ou lançamento de produtos, planejar a manutenção de veículos ou equipamentos. A melhor maneira de definir objetivos, estabelecer cronogramas, delimitar as etapas e delegar as tarefas é por meio de reuniões de brainstorm. Para isso, é necessário que a organização convoque todos os envolvidos no projeto, fale sobre os objetivos e o que se espera de cada um dos colaboradores, quais seriam as atribuições, os prazos específicos e explicar que todos são parte de uma engrenagem e para que o trabalho flua positivamente precisam estar alinhados. Se não for possível uma reunião física, adote videoconferências ou grave vídeos explicativos.
Existe ainda a opção de conversar com os líderes de times e passar a eles essa atribuição de conversar com a equipe e deixar todos cientes dos rumos que a empresa vai tomar. Definindo o objetivo, agora é hora de colocar a mão na massa. É muito importante pensar na padronização dos processos e, para isso, a implementação bem-sucedida da metodologia 5W2H é extremamente necessária. A padronização é uma vantagem, pois otimiza a execução das tarefas, eliminando etapas desnecessárias que implicam em perda de tempo, alocação inadequada de recursos e mau aproveitamento do capital humano. O resultado disso é o aperfeiçoamento do trabalho desempenhado, a supressão de falhas e a melhoria na qualidade dos serviços e produtos. Tudo isso culmina no ganho de faturamento, crescimento da empresa, agilidade na identificação de problemas e aumento da expertise dos funcionários e gestores. O primeiro passo para promover a padronização é mapear os processos a fim de identificar pontos que precisam ser corrigidos, melhorados ou mantidos. Feito isso, é necessário preparar os funcionários, realizar treinamentos e capacitações utilizando linguagem clara e de fácil compreensão. Esse detalhe é crucial para promover o alinhamento da equipe, garantindo o entendimento de todos os envolvidos. Em seguida, é necessário implementar as mudanças e fazer monitoramento contínuo, a fim de garantir não apenas o desempenho adequado dos colaboradores, como também perceber os benefícios obtidos com a padronização ou possíveis gargalos que irão persistir. Utilizar ferramentas tecnológicas é muito recomendado, pois elas ajudam os gestores no processo. É necessário escolher um software que seja customizável para que o gestor o ajuste às necessidades da empresa por meio da orientação da metodologia 5W2H. O software deve ser utilizado pelo gestor para acompanhar em tempo real e remotamente o desempenho dos funcionários, alinhar os departamentos, estabelecer indicadores e gerar relatórios, entre outras funcionalidades que auxiliam a implementação adequada da padronização e permitem total controle do andamento de todos os processos. Apesar de ser possível organizar planilhas de forma manual, a maneira mais eficiente de utilizar a 5W2H é por meio de um software de gestão que possui um checklist. Os melhores programas disponíveis no mercado são personalizáveis e permitem a aplicação da metodologia de maneira inteligente. Eles propiciam ao gestor acesso remoto online e offline, a fim de garantir acompanhamento de todas as tarefas a qualquer momento, em qualquer lugar, sem que haja necessidade de conexão com a internet. Isso gera mobilidade e facilita o andamento do trabalho e a atualização de informações, entre outros pontos relevantes. Existem ferramentas que auxiliam na implementação da metodologia 5W2H e ajudam a acelerar a curva de aprendizagem, tornando sua efetivação mais rápida e precisa. Chamadas de software de gestão são muito mais indicadas para a obtenção de um resultado satisfatório do que o uso de planilhas no programa Excel ou em papel. Também permitem que você defina seus mecanismos de gestão e possa organizar a interface e o espaço visual do sistema da maneira mais conveniente possível, garantindo a plena utilização da ferramenta a partir da inclusão dos campos necessários e das descrições correspondentes aos segmentos e etapas do processo produtivo. Dessa forma, o gerenciamento da qualidade do tempo de recursos financeiros e capital humano fica mais ágil e simplificado. Todas as informações podem ser atualizadas em tempo real, garantindo o compartilhamento dos dados necessários a fim de que o planejamento seja cumprido conforme o acertado com a equipe. Além dessas aplicações, a metodologia 5W2H também pode ser utilizada para gerenciar melhor os processos internos. O mapeamento correto das relações produtivas dentro da organização é importante para a otimização dos resultados, a redução dos custos operacionais e o aumento da eficiência dos colaboradores.